Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao canal Doutor Bíblia Oficial. Me chamo o pastor Reinaldo de Souza. E o tema de hoje: pregações proibidas nas igrejas. Então, roda a vinheta. Vamos então às pregações proibidas das igrejas. 4 tema principal que não se prega na igreja que não é de Cristo. Então, a igreja que não prega esses 4 pontos, esses 4 pilares, não é de Cristo. Preste bastante atenção. O primeiro tema, o primeiro pilar é a palavra, é o assunto pecado. Pecado no original quer dizer errar o alvo. Pecado é tudo aquilo que vai contra Deus, é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus e aquilo que você faz e machuca a você mesmo, porque você é imagem e semelhança de Deus. A palavra pecado ela está escrita no Antigo Testamento 2.143 vezes. No Novo Testamento, 586 vezes, totalizando 2.729 vezes a palavra pecado. Se lemos em Romanos 8,13, a palavra fala em Romanos, porque se viver segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Romanos 8:13. Nós não temos que viver segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade, segundo o nosso eu. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, para nós mortificar, para matar as obras do corpo, assim verdadeiramente nós viveremos. Também em 1 João 3,8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Então, quem comete o pecado é do diabo, não é de Deus. Romanos 8:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Então, o salário do pecado é a morte. A Bíblia ensina 3 mortes. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Estando em pecado, você está morto nas 3 mortes. Você está morto fisicamente, porque só vai ter problemas e dificuldades para você em todas as áreas. Você está morto espiritual e você vai estar morto eternamente. Então, precisa que o quê? Que você receba o dom, aceite a Jesus, aceite a palavra de Deus, para que você alcance a vida eterna. Qualquer, porém, também diz a palavra de Deus em Marcos 3:29. Porém, qualquer que blasfema contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, o único ponto que o pecado não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os pecados têm perdão, menos blasfêmia contra o Espírito Santo. Em 1 João 1,7, mas se andar na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos que andar na luz, temos que andar na palavra de Deus e ser purificado pelo sangue de Jesus. Em 1 João também 3:9, qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele, e não podemos pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 3:9. Se você é nascido de Deus, da palavra de Deus, você não peca. Romanos 1:11, assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:11. Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Salmos 6 e 22. 1 João 3 e 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 1 João 3 e 6. Para nós finalizar sobre o pecado, em Gálatas 5, 19 a 21, tem ali 17 obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, as quais semelhante a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Rapidamente, para finalizar a questão, o assunto pecado, vou explicar bem rápido as 17 obras. Adultério. O pecado adultério é relação sexual ilícita entre homem e mulher casado ou solteiro. Adultério é adulterar aquilo que era normal. Ele não faz mais o que é normal, está adulterado. Fornicação, prostituição, mesmo que adultério. Porém, é a questão dos jovens, dos solteiros, quando tem relação íntima sexual, estão fornicando. Impureza, aqui a original fala de homossexualismo. Lascívia, lascívia quer dizer promover ou participar daquilo que tende a produzir emoções impuras. A conversa, a má intenção. Jesus fala que o pecado é só no olhar para uma mulher e já comete pecado no seu coração. Idolatria, qualquer coisa sobre a qual as afeições estão apaixonadas. Então tem a idolatria da imagem, tem a idolatria do pastor, tem a idolatria da internet, tem a idolatria do carro, tem a idolatria, todos os tipos que tem uma afeição apaixonada acima de Jesus e da palavra de Deus é idolatria. Feitiçaria, maus espíritos, ou lançar feitiço ou maldições sobre alguém. Inimizade é desgosto, malícia, irritação e ira contra alguém. Porfia quer dizer discórdias, debates e disputas. Emulações quer dizer o quê? Inveja, ciúme, sobressair sobre outros, rivalidade. Iras, paixões turbulentas, revoltas familiares, rebelião e raiva. Peleja é superioridade, vantagem e vingança. Se a pessoa tem isso no seu coração, ela está em pecado. Dissensões, partidos, facções e contendas. Se você leva o teu partido acima de Jesus, você está pecando. Você está levando o time de futebol acima de Jesus, você está pecando. Você leva ali a placa da igreja acima de Jesus, você está em dissensões, você está em pecado. Heresia, tudo aquilo que não é verdadeiro em questão à palavra e o reino de Deus. Invejas, dor, mal vontade, ciúme da bênção dos outros, isso é inveja. 15. Homicídios, matar, roubar e destruir a felicidade dos outros. E ira também é homicídio. Bebedices, quer dizer intoxicado, escravo de bebidas e todas as drogas. E glutonarias, quer dizer, entre a lascívia, festas barulhentas, música obscena e festividade. Isso é glutonarias. Estão aqui as 17 obras da carne. Todas elas estão ligadas a elas, são pecado e você tem que tomar muito cuidado. Então, ao segundo assunto. Quem peca vai para onde? Vai para o inferno. Inferno é real. Como Deus, como a palavra, como Jesus, como eu e você, é algo real. A palavra inferno no Antigo Testamento ela está escrita 54 vezes. No Novo Testamento, 31 vezes, totalizando 85 vezes a palavra inferno.
Você tem que entender que no Novo Testamento, ali, onde foi a vivência, foi os relatos de Jesus, ele fala mais do inferno do que do céu. O salmista Davi, ele escreve no Salmo 86, 13, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Salmo 86, 13. Ainda Davi também fala no Salmo 9, 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecer de Deus. Salmo 9, 17. Lembra do que eu falei do assunto pecado? Lembra das obras da carne? Para onde que a pessoa vai? Para o inferno, e todas as nações que se esquecer de Deus. Salmo 9, 17. Provérbio 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, mas que se desvie do inferno para baixo. Então, falando aqui que o caminho da vida leva para cima, leva para o céu, mas aquele que se desvia, ou aquele que não encontrou a direção, vai para o inferno, vai para baixo. Salmo 55 também de Davi, a morte os assalte. Antes que a morte chegue para mim e para você, o versículo está falando, a morte os assalte, e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Havendo a maldade em nós, havendo a maldade na população, nas pessoas, o que vai fazer? Elas vão vivas para o inferno. Vivas no quê? Alma é imortal. Espírito é imortal. Então a alma que é imortal, ela vai para o inferno, se a pessoa estiver em pecado. 2 Pedro 2 e 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Se Deus não perdoou nem os anjos, você acha que Deus vai voltar atrás para mim, para você ou para aquele que pecar? De forma alguma. Porque se Ele permitir, algo que Ele nunca pode fazer é ir contra a sua palavra. Ele permitindo que alguma pessoa seja salva vivendo em pecado. Mateus 10 e 28. Não temais os que matam o corpo, mas pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10 e 28. Então não se preocupe com a guerra, não se preocupa com o presidente dos Estados Unidos, não se preocupa com a política, não se preocupa com maremotos, se preocupe com a tua alma. Para onde que ela vai? Se você morrer neste momento, se você morrer nesta semana, neste ano, você está preparado para ir para o céu? Lucas 16 e 23. E no inferno ergueu os olhos estando em tormento e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Está dizendo ali Lucas 16, 23, a história de Lázaro e o rico. Jesus não usa metáfora, Jesus não usa uma ilustração mentira para mostrar uma realidade. Ele usa a verdade para falar sobre a verdade. Apocalipse 1 e 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1 e 18. Só Jesus tem a chave da morte. Falamos em morte espiritual e falamos do inferno. Então quem tem Jesus, não tem morte, não tem medo de morte e não tem medo de inferno, porque sabe que Jesus é o seu Salvador. Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20 e 14. Então, no final, aqueles que estão no inferno serão lançados no lago do fogo, que é eterno, e ali estarão sofrendo Satanás, os seus anjos e todos os ímpios, todas as nações que esqueceram de Deus e que viveram a sua vida em pecado. Próximo assunto, o assunto que se prega raro nas igrejas, só se prega nas igrejas que são de Cristo, é o arrependimento. Então, falamos de pecado, falamos
de inferno, agora temos que falar de arrependimento. João Batista pregava: arrependei-vos porque está chegando o reino dos céus. Existe mais de 500 citações sobre a palavra arrependimento, mas falando de forma indireta e de forma direta, temos mais de 2.570 vezes, a referência na Bíblia inteira sobre arrependimento. Mateus 3:8 fala: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento é você odiar aquilo que você fazia, odiar mentir. Você mentia, você odeia mentir. Você era falso, você odeia ser falso. Então, você se prostituía, você odeia se prostituir. Isso é frutos dignos de arrependimento. Fez, se arrependeu e não fez mais. 2 Coríntios, capítulo 7, 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Não adianta ficar preocupado com o mundo, com a tristeza do mundo, com as lamentações do mundo. É apenas a palavra de Deus se cumprindo. Você tem que trazer uma tristeza, um pano de saco, colocar na sua vida, fazer como Davi, como os homens de Deus fizeram, se arrepender dos seus pecados. Se arrepender você mesmo dos seus erros. Deixa o erro dos outros de lado. O preocupante é os seus erros. Tem muitas pessoas se preocupando pelos erros dos outros e não se preocupam pelos seus erros. Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos e não necessito de arrependimento. Lucas capítulo 15, verso 7. Então fala aqui do arrependimento, daquele que se arrepende, e a festa no céu. Por quê? Porque Deus sabe que se arrepender e desenvolver frutos de amor e de perdão, essa pessoa vai trajetar na sua vida espiritual uma vida indicando o alvo, indicando a salvação. Temos também a palavra de Deus, nos fala que em verdade vos batizo, ali em Mateus, batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na Bíblia existem 7 tipos de batismo. O primeiro batismo, e o principal, chama-se batismo de arrependimento. Se não se arrepender verdadeiramente, não adianta jogar lá na água. Não adianta descer lá na água, amanhã está bebendo, amanhã está fumando, amanhã está mentindo, está prostituindo, está cuidando da vida dos outros e desceu nas águas. Para quê? Descer na água é importante. Tem que fazer porque Jesus deixou como exemplo. Mas a prioridade de ensinar na igreja e de pregar é o genuíno arrependimento. Se arrependeu, então vai, se batize e assim comece a sua vida com Cristo. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas Ele é longânimo para conosco, que não querendo que alguns pecam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. Deus quer que todos se arrependam. Ele está segurando, mas vai ter que cumprir a palavra dele. Ele vai ter que liberar no tempo que só ele sabe a vinda do seu filho buscar a sua igreja. O último assunto que se prega pouco na igreja é que se não prega sobre pecado, não se prega sobre inferno, não se prega sobre arrependimento, não adianta pregar salvação. Então um tema que tem que ser pregado na igreja é salvação. Ela está 175 vezes no Antigo Testamento e 84 vezes no Novo Testamento. No total de 259 vezes a palavra salvação. Então temos que entender que a salvação ela fala no Salmo 119, 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, e a tua lei é todo o meu prazer.
Então temos que desejar a salvação. É secundário o carro, é secundário um casamento, é secundário uma casa nova, isso é secundário. A prioridade é a salvação. Salmo 62:1, a minha alma espera somente Deus, porque dele vem a minha salvação. Salmo 119:16, Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Então tem que cumprir a palavra de Deus, vivenciá-la dia após dia. Isaías 12:2, eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías 12:2. Então Deus é a tua salvação, é nele que você tem que confiar, e não tens que temer, não tens que ter medo, não tens que ter preocupação, tens que apenas cumprir e viver a palavra de Deus, porque ele é a tua força, ele é o teu cântico, é através dele que você vai alcançar a salvação. Efésios 6:17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tenha na sua mente a palavra, vivendo essa palavra, salvação. Porque Satanás, o inimigo, quer atacar a sua mente, tirar da sua mente a salvação. Se ele tirar a salvação da sua mente, obviamente você não será salvo. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a tua espada. Lucas 1:77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. 1 Tessalonicenses 5:9. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos criou para a ira, para o inferno, para a morte, mas para a aquisição, adquirir a salvação pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Atos 4:12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Não há apóstolo, não há igreja, não há denominação, não há pastor, não há profeta, não há movimento religioso que há salvação. A salvação é só no nome de Jesus Cristo. Para finalizar, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. E João 14:6, para você adquirir a salvação, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então esses são os 4 pilares, os 4 temas que tem que ser pregado nas igrejas. O primeiro que nós falamos foi pecado, o segundo foi inferno, o terceiro arrependimento e o quarto salvação. Vídeo, então se inscreva no canal, deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos. E quero agradecer a todos, o pessoal que está se inscrevendo no canal, o canal está crescendo. Algumas pessoas aqui eu quero dar um alô, algumas pessoas eu quero cumprimentar com a paz do nosso Jesus Cristo, mas quando você está ali no canal inscrito, você não comenta nada, você não fala nada, porque você pode ficar da vontade que você quer, eu não sei quem é você, fica como anônimo. Mas quando você comenta ali embaixo, quando você curte, quando você compartilha, deixa um recado, a gente vai dar um alô para você. Eu quero dar um alô aí para todos os pessoal que está inscrito aí, que Deus abençoe grandemente a vossa vida, e aquele alô especial para o mano Frank, ali do Ministério MEC, que eu já ouvi aí ele divulgando o canal. Então um abração pro irmão Frank, ali do Ministério MEC, ali de Porto Belo, do nosso maravilhoso, abençoado pastor Isaías Francelino. Então curta esse canal, deixe o seu comentário, assuntos que você quer que nós trazemos aqui. Seja abençoado você, a sua casa, a sua família. Graça e paz estejam com todos.